Sim, O Giovana, acho que é a Giovana que está aí pelo Iberojur, só para confirmar, o professor Leandro, ele participará da mediação também ou não? eu não sei se ele vai conseguir entrar. Se ele entrar, sim, mas por enquanto não temos. Ah, então ótimo. Então vamos dar início. Eu já fiz aqui uma contagem, uma conferência, percebi que todos os autores do painel número 11 já estão presentes, né? De tal sorte que a gente então vai dar início a esse painel, né? Que é o painel número 11 sobre o tema Direitos Fundamentais, Políticas Públicas, Novas Tecnologias e Meio Ambiente. Para mim, é motivo de imensa satisfação poder estar mais uma vez, né, contribuindo com esses debates de altíssimo nível promovidos pelos eventos patrocinados pelo Iberojur. Aproveito para cumprimentar a equipe do Iberojur, na pessoa da Giovana Cruz, que nos ouve e nos auxilia aqui na sala, mas também especialmente em nome do presidente do Instituto, o professor e amigo, né, Fábio Veiga. Ah, enfim, né? Eu tenho tido a alegria de, na condição de professora pesquisadora vinculada ao Iberojur, ter participado desses eventos, sobretudo esses eventos que têm ocorrido sempre nos meses de janeiro, né? No início do ano, em parcerias com universidades da Itália. Ah, hoje, né? A gente vai dialogar aqui durante essa tarde sobre uma temática complexa, aqui analisando o título, né, dos trabalhos. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esses trabalhos completos, o farei oportunamente, mas a partir da temática central do painel, né, que é direitos fundamentais, políticas públicas, novas tecnologias e meio ambiente, a partir da temática dos títulos apresentados pelos trabalhos que serão expostos a seguir. A gente já tem uma ideia, né, da complexidade, né, desses temas que envolvem meio ambiente, políticas públicas e direitos fundamentais no século XXI. Né? É uma alegria poder participar desse painel com a participação de colegas brasileiros, italianos e de Portugal, né? E a gente vai procurar aqui utilizar um tempo regulamentar de 10 minutos para cada apresentação, para a gente conseguir trabalhar, né, com mais fluidez. E aí, são 6 trabalhos, a partir do terceiro trabalho, a gente abre, então, um bloco intermediário para debates e seguimos depois no segundo momento do painel com mais 3 apresentações e um bloco de debates finais. E não me apresentei, farei isso agora, né? Sou professora Carolina Merida, eu sou professora do quadro permanente do mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde, é uma universidade municipal que fica no sudoeste do estado de Goiás. Eu atuo mais fortemente na linha de sustentabilidade e desenvolvimento desse programa, né? E atualmente coordeno o programa ah, que, enfim, vai se desenvolver ali, né, no segundo ciclo de progresso. Estamos muito felizes com a autorização para seguirmos, né, com o programa agora por mais esse ciclo de 4 anos. E sem maiores delongas, né? Então, eu vou seguindo aqui a ordem da organização do evento. Eu vou chamar o primeiro trabalho, que é o trabalho escrito pela Mariana, em coautoria com o professor Murilo Couto Lacerda e comigo, né, a professora Carolina Merida, que a Mariana é uma egressa do nosso programa. Então, Mariana, eu peço para você se organizar, não sei se vai utilizar o slide, né, se precisar compartilhar a tela já está autorizado, se não, né, peço que dê início à sua exposição. Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Mariana, eu sou, como a doutora Carol Merida falou, eu sou egressa do mestrado em Direito do Agronegócio da Universidade de Rio Verde. E este trabalho foi escrito em coautoria com a professora Carol Merida, pós-doutora em Direito, e o professor Murilo Couto Lacerda, pós-doutor em Direito, ambos docentes titulares da Universidade de Rio Verde. O trabalho é intitulado como a holding rural como uma tecnologia jurídica de sucessão, um estudo de caso. No que se refere à delimitação da temática, o artigo analisa especificadamente a holding
como tecnologia aplicada ao planejamento sucessório de empresas rurais familiares. O objeto da pesquisa é a empresa rural familiar em funcionamento, compreendida não apenas como um patrimônio estático, mas como elemento estruturante de cadeia de produção de alimentos. A justificativa do estudo fundamenta-se em dados empíricos e em uma leitura sistêmica do agronegócio brasileiro. Conforme os dados do Censo Agropecuário último de 2017, a produção rural nacional é majoritariamente organizada em arranjos familiares, com elevada concentração etária em produtores rurais do sexo masculino e expressiva participação dos membros da família como força de trabalho. Nesse contexto, a ausência de um planejamento sucessório deixa de representar apenas um problema privado e passa a configurar um risco sistêmico capaz de comprometer a continuidade da produção, a segurança jurídica das relações contratuais e a previsibilidade da cadeia global de alimentos. Assim, esse estudo justifica-se pela necessidade de investigar instrumentos jurídicos capazes de assegurar a continuidade produtiva, a estabilidade organizacional, a governança privada eficiente no âmbito do agronegócio, que gera reflexos em toda a cadeia de produção do agronegócio. O problema de pesquisa ele parte do cenário de que do seguinte cenário. De que forma a reorganização patrimonial e contratual promovida por uma holding rural é capaz de evitar rupturas sucessórias e fortalecer a estabilidade da empresa familiar? Busca-se compreender se este instrumento societário aplicado na sucessão familiar dentro do agronegócio atua apenas como um mecanismo preventivo de litígios ou se exerce uma função estrutural na prevenção da unidade, na preservação e na manutenção da unidade produtiva a longo prazo. Com relação à metodologia, a pesquisa adota abordagem exploratória, qualitativa e descritiva. Foram utilizadas três estratégias metodológicas complementares: a revisão bibliográfica especializada, voltada à fundamentação teórica, a análise documental de contratos e estruturas societárias e um estudo de caso com realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos integrantes da família produtora e aos profissionais responsáveis pela elaboração da estrutura jurídica societária. Como resultado, a pesquisa indica que a adoção da holding rural, elas reduz os custos sucessórios, evita a paralisação das atividades agrícolas decorrente de inventários prolongados, ela preserva o patrimônio produtivo e evita a fragmentação e contribui para a profissionalização e organização da gestão familiar. Conclui-se, então, que a holding rural configura uma arquitetura contratual eficaz, uma tecnologia capaz, né, de mitigar riscos familiares, ampliar a eficácia horizontal de direitos fundamentais e assegurar a continuidade da empresa rural. Ao promover ao promover a transmissão organizada da empresa familiar, responsável por parcela significativa da produção nacional, a Hold ela revela-se como instrumento estratégico de governança privada com impactos diretos na resiliência e na estabilidade da cadeia nacional da produção de alimentos. É isso. Muito obrigada, Mariana. Professor Murilo, quer acrescentar algo à apresentação? Não, tranquilo, perfeito. Então, eu agradeço, Mariane. Se você puder seguir conosco aqui mais um momento, né, peço que aguarde para participar, dos debates que se seguirão. Dando seguimento, então, né, na ordem da programação, convoco a Gabriela Galvão Rodrigues, também da Universidade de Rio Verde, mas, enfim, da graduação, né? Ela concluiu a graduação com a pesquisa que ela agora vem apresentar aqui nesse seminário.
intitulada Responsabilidade Civil por Danos Ambientais, o uso inadequado de agrotóxicos. Também é um trabalho, né, que tem a coautoria do professor Murilo Couto Lacerda, que também é professor do programa de mestrado, e minha coautoria. Gabriela, se você for compartilhar os slides, já há autorização. Se não, né, de qualquer modo, pode seguir dando início à sua apresentação. Então, boa tarde, né? Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Gabriela Galvão Rodrigues, acadêmica de Direito pela Universidade de Rio Verde, e juntamente com a professora doutora Carolina Merida e o professor doutor Murilo Couto, eu venho apresentar este trabalho intitulado Responsabilidade Civil por Danos Ambientais ou Uso Inadequado de Agrotóxicos. A agricultura, ela é um setor muito importante para o Brasil, tanto economicamente, quanto socialmente. Ela é um dos motivos disso, né? O uso do agrotóxico, ele aumenta a produtividade, então, e também ajuda no controle de pragas. Porém, esse mesmo uso, ele gera uma contradição quanto aos riscos. Causa impacto significativo na saúde humana, na biodiversidade, nos alimentos e nos recursos naturais. A própria Anvisa, por meio de um programa, ela mostra que ainda existem, né, casos de uso inadequado desses resíduos, acima do limite permitido. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do uso irregular de agrotóxicos no Brasil, avaliando legislações realmente consegue responsabilizar os agentes que causam esses danos. Para isso, o estudo observou os fundamentos constitucionais, o marco legal dos agrotóxicos, os danos gerados, os desafios na responsabilidades e possíveis soluções. A pesquisa ela é qualitativa, é baseada em documentos, em legislações e dados institucionais. E a relevância no tema está na necessidade de conciliar produtos agrícolas com proteção ambiental, garantindo o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Na fundamentação teórica, é importante compreender que a Constituição de 88, ela elevou o meio ambiente ao status de direito fundamental. Ele é considerado um bem de uso comum, ou seja, todos têm o direito de conviver, né, em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ambiental, ele é estruturado por alguns princípios centrais, entre eles o princípio da prevenção, que exige medidas antecipadas, o princípio da precaução, ou seja, na dúvida, sempre proteja o meio ambiente, e o princípio do poluidor-pagador, que ele consiste, se você poluir, você deve arcar com as consequências, né, que isso vai trazer. Esses princípios, eles são importantes, né, porque é uma forma de buscar precaução e prevenção para qualquer dano que há de vir. A finalidade é garantir uma reparação integral, preferencialmente pela recomposição direta do meio ambiente, e também desempenha um papel preventivo. Entrando no marco legal, o ponto central é a atualização normativa, promovida pela Lei 14.785 de 2023, que substituiu, né, integralmente a antiga lei, e nela traz punições mais rígidas, dizemos assim. Melhorou bastante. O registro permanece como etapas obrigatórias, porém agora com avaliações técnicas integradas. A Anvisa avalia o risco toxicológico, o IBAMA analisa os impactos ambientais e o MAPA cuida da segurança agronômica e da regularização da produção. Outro ponto importante, né, é o reforço da responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores e comerciantes. Ou seja, a responsabilidade não é de uma pessoa só, né? A responsabilidade é de todos, engloba todos, né, diante da nova lei. Então, a nova lei também ampliou penalidades administrativas e tipificou condutas criminais relacionadas ao uso inadequado, produção clandestina e a aplicação em desacordo, né, com as recomendações técnicas. Além disso, o Brasil também ele é signatário de tratados. Existem tratados internacionais que são bastante relevantes, como
a Convenção de Basileia, de Roterdã e Estocolmo, que reforçam, né, o compromisso com práticas mais seguras e com a eliminação progressiva de substâncias altamente tóxicas. Portanto, o marco legal brasileiro, ele é robusto e alinhado a padrões internacionais, mas efetivamente a prática ainda depende de fiscalizações e integração institucional. Relacionado aos danos, é importante compreender que o uso inadequado de agrotóxicos, ele produz efeitos que vão muito além de efeitos ambientais, né? Do ponto de vista da saúde humana, existe uma pesquisa realizada pela Fiocruz que mostra que os agrotóxicos estão entre as principais causas de intoxicação no país, afetando tanto trabalhadores rurais quanto população urbana, que é exposta por meio de água, de alimentos, enfim. No plano ambiental, os impactos são igualmente preocupantes. Estudos da Embrapa demonstram que muitos princípios ativos têm alta capacidade de contaminação de águas, superfícies e subterrânea, e também, né, há reflexos sociais e econômicos, porque a maioria dessas pessoas que são intoxicadas são trabalhadores rurais, por falta de capacitação, por falta de objetos corretos, né, por falta de EPIs. E no aspecto jurídico, a responsabilidade civil ambiental no Brasil, ela segue um modelo objetivo. É fundamentada agora pelo artigo 14, parágrafo 1º, né, da Lei 6.938, e nesse sistema não é necessário provar a culpa ou o dolo, basta comprovar o dano ambiental e o nexo causal. Além da esfera civil, esse uso, né, inadequado dos agrotóxicos também pode gerar responsabilidade administrativa e penal, com aplicação de multa, suspensão de atividade e, em casos graves, pena de reclusão. Com a entrada em vigor da Lei 14.785 de 2023, a responsabilização foi reforçada pela solidariedade entre todos os agentes da cadeia produtiva, né, como eu falei no início, desde o fabricante até o aplicador, aumentando a capacidade da imputação e da reparação. Entretanto, apesar da vasta lei que temos, né, no Brasil hoje em dia, existem desafios relevantes na aplicação prática. Entre elas são a insuficiência da fiscalização, a dificuldade técnica de comprovar um nexo causal, e em danos difuso, a morosidade judicial e a fragmentação institucional entre União, Estados e municípios. Esses obstáculos, eles reduzem a efetividade da tutela ambiental e discutem quem a responsabilidade civil cumpra plenamente suas funções reparatórias, preventivas e pedagógicas. Quando falamos de soluções, é importante perceber que a responsabilidade civil sozinha não dá conta do problema. Embora seja essencial, né, para reparar o dano e atribuir custos ao poluidor, os maiores avanços dependem de medidas estruturais e preventivas. Uma primeira perspectiva é a educação ambiental, né, que deve ser passada em escolas desde sempre, que é prevista na Constituição, que tem um papel de forma de conscientizar, né, ecologicamente, capacitar os agricultores no uso adequado de equipamentos e no manejo de substâncias. Outra alternativa é o investimento em agroecológicos e sistemas de manejo sustentável que reduzem gradualmente a dependência de insumos químicos. Estudos demonstram que práticas como plantio direto, a integração de sistemas auxiliam na proteção do solo e reduzem a contaminação hídrica. Há também instrumentos regulatórios, né, e tecnológicos que ajudam. Outro ponto que eu acho bastante importante e muito interessante é a logística reversa das embalagens, que é basicamente o retorno das embalagens ao início, né? Não descartar em lugar correto, mas sim elas retornarem de onde veio para ter a destinação final correta. Então, as soluções passam por combinar responsabilidade civil com políticas preventivas, fiscalização inteligente e incentivo à inovação, visando não apenas reparar danos, mas evitar, né, que os danos ocorram.
Então, dessa forma, é possível afirmar que o uso inadequado dos agrotóxicos gera dano é, imensuráveis, difícil de reparação e atinge simultaneamente a saúde humana, o meio ambiente, a economia e a justiça social. A responsabilidade civil ambiental aparece como instrumento indispensável para garantir a reparação integral e para internalizar os custos ambientais da produção agrícola, evitando que a sociedade suporte os prejuízos. Então, diante disso, a superação do problema exige não apenas responsabilizar depois do dano, mas atuar preventivamente para que o dano não aconteça. Então, em síntese, o desafio que eu busquei entender nesse trabalho consiste em conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, garantindo a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, para que presentes e futuras gerações, né, não sofram com tal degradação. Muito obrigada, Gabriela. Professor Murilo, gostaria de acrescentar algo à apresentação da Gabriela? Não, senhora, obrigado. Bom, então a gente vai dar sequência, finalizando o primeiro bloco, né, com mais uma apresentação. Dessa vez, a apresentação do Dr. Lucas Vieira Rodrigues, do Instituto Diplomacia CACD, e o título da comunicação é Dano Ontológico Ambiental, Mudanças Climáticas e Direitos Humanos, Contribuições da Geontologia e das Cosmologias Indígenas à Responsabilidade Internacional dos Estados. Eu transfiro a palavra ao Dr. Lucas, então, para que ele possa realizar a apresentação. Muito obrigado, muito boa tarde, boa noite a todos e a todas. Bom, eu vou me apresentar um pouco. Eu falo diretamente de Goiânia, Goiás. Estou me sentindo aqui agora em casa também. Eu não sabia que a doutora, não tinha visto atentamente a doutora Caroline e também a Gabriela. A doutora Gabriela acabou de falar, também são de Rio Verde, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Também sou descendente de italiano, então é algo que eu sonho também na academia de levar um pouco do meu estado às minhas ancestralidades. E o meu trabalho, ele ainda não está pronto, né? Ele é um resumo, ele vem de uma inquietação real que une um pouco da minha atuação como advogado na área internacional e atualmente ocupando o cargo de assessor de relações internacionais aqui no governo do estado de Goiás. Aproveitando também para dizer que a minha inquietação acadêmica e o que eu vou colocar aqui agora é basicamente a minha opinião pessoal e também ela não reflete a opinião do governo do estado. É importante colocar isso. Mas, diante de tudo que eu tenho vivido com as experiências de formação de novos diplomatas, né, aspirantes à carreira diplomática, que hoje já são diplomatas, e também na paradiplomacia, eu tive uma experiência que me afetou profundamente. Eu desconhecia essa percepção do verbo afetar, do ponto de vista da antropologia, quando eu tive uma experiência com povos originários, mas que habitam aqui em Goiânia, que são representantes do povo Runiquim. E eles me convidaram, né? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência xamânica com eles, e isso mudou completamente a minha percepção de mundo e me colocou num lugar praticamente assim de neófito mesmo e de humildade intelectual, né, diante de tudo que eu tinha estudado como jurista, com direito internacional. E eu fiquei pensando a partir dessa experiência como eu poderia utilizar os meus conhecimentos, né, de direito internacional e com tanto conhecimento que eles tinham, tantos saberes localizados, né, essa nomenclatura também é comum na academia, como esses saberes que são tidos como inferiores pela academia, como eu poderia ajudá-los, e aqui num lugar, obviamente sem lugar de fala, por não ser indígena, mas como um aliado a essa luta por reconhecimento e espaço na seara internacional, me coloquei a estudar um pouco sobre o direito internacional dos povos indígenas. Foi assim que nasceu a minha inquietação. E fui parar na antropologia para entender um pouco, né, sobre a ontologia, os saberes desses povos que originaram o que hoje é o Brasil, né, e que foram muito excluídos do debate jurídico internacional. E aí me deparei com uma autora que se chama Elizabeth Povinelli, não sei se vocês conhecem.
até convido vocês a conhecerem. Ela é uma antropóloga americana que teve uma experiência, guardada as circunstâncias, um pouco semelhante comigo, porque ela veio dos Estados Unidos, é uma pessoa branca também, e teve uma experiência com um povo originário da Austrália, o povo Carrabim. E nesse livro ela mostra como a cosmovisão indígena olha para as coisas, para a terra. E é muito interessante como essa visão é muito diferente da que a nossa ocidental, uma visão ocidental quase que eurocêntrica, né? Porque o direito brasileiro também foi influenciado e muito pelo direito europeu. A visão, então, a cosmovisão indígena olha para a terra com outro olhar que não tem nada a ver com o olhar de posse ou algo que seja passivo de extração capitalista, digamos assim. Eu falo que capitalista no sentido comercializável, né? E isso representa para eles uma violência mais do que física. E por isso que aí comecei a pesquisar um pouco mais, encontrei uma jurisprudência em um julgamento do caso Moiana versus Suriname. Nesse caso, a gente teve um voto do então, né, Cansado Trindade, então juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse voto do Cansado Trindade, ele define o dano espiritual. Então, o dano espiritual bateu também com que aquilo que os indígenas colocam em falas muito simples e pouco científicas, assim, para a visão, né, eurocêntrica, como a violação da possibilidade de existir com aquela visão, com aquela cosmovisão. Então, eu resolvi chamar como, além de ser um dano espiritual, eu coloquei como um dano ontológico ambiental. Mas eu não tenho a conclusão ainda, é só uma ideia que eu tenho de estudar até que ponto o nosso avanço, o desenvolvimento sustentável que a sociedade internacional atual, que foi construída no pós-Segunda Guerra Mundial, pensa o que é o desenvolvimento sustentável, até que ponto isso pode ser uma violação e até que ponto isso pode ser um dano ontológico ou um dano espiritual, eu não tenho a conclusão ainda, mas Cansado Trindade coloca textualmente o dano espiritual, mas eu pretendo estudar e verificar como isso já foi, se isso já foi julgado, se isso já foi sedimentado na jurisprudência internacional por algum outro estado. Em análise também eu quero colocar a recente opinião consultiva da CIGE sobre mudanças climáticas. Eu fiz uma leitura atenta dessa opinião consultiva e não observei em nenhum momento, eu acho que na verdade uma ou duas passagens eles falam em povos indígenas, mas eles não entram a fundo nessa possibilidade do dano espiritual. E eu sei que isso é muito diferente na comunidade acadêmica, mas aproveitando esse espaço de produzir conteúdos novos, né, e aproveitando esse espaço do Iberujur, quero agradecer aqui o convite da professora Amina Velten Guerra, ela que me convidou para trazer um pouco desse assunto aqui para vocês, e também o professor Fábio, né, que eu tive um pouco de contato, mas a ideia é isso, é propor esse estudo dentro ou seja, o grande marco referencial meu vai vir da antropologia e esse diálogo com o direito internacional dos direitos humanos. O que isso vai dar, eu não sei. Eu pretendo, né, verificar essa questão do dano espiritual ou do dano ontológico no contexto das mudanças climáticas, com uma intenção de pelo menos provocar a sociedade internacional de conferir maior espaço para esses povos originários, espaços de poder de fato garantidos. Então, como houve na COP 30, né, houve vários debates e ali sim um incipiente convite para eles estarem lado a lado às autoridades internacionais. A ideia é mais fomentar esse debate e possibilitar um diálogo sem aquele misticismo, porque é um olhar muito comum quando a gente olha para a cosmovisão indígena, olhar com uma visão mística. E isso às vezes pode soar como algo menos importante, mas não. A ideia é demonstrar como essa perspectiva, a cosmovisão indígena, ela pode ser útil para todos nós, para toda a coletividade. Como a colega Gabriela colocou, os povos indígenas têm uma visão muito incomum de passado e futuro. Então, tudo que eles fazem hoje é com muita gratidão ao passado, mas, sobretudo, pensando no futuro, nas futuras gerações.
e eles dão aula nesse sentido, na minha percepção, de resiliência, né? Eles sabem que no presente eles não são ouvidos, eles sofrem as violências que sofrem, mas estão firmes com o propósito, né, pela natureza, pela Amazônia, no caso do Brasil, mas há outros povos indígenas pelo mundo que estão firmes também nesse propósito de garantir um futuro para a humanidade. Então, acho que nada mais justo do que nós, da academia tradicional, digamos, olhar para isso e convidá-los para o debate, né? E para o fazer científico, por mais indígenas também que possam participar de trabalhos acadêmicos. Há uma barreira linguística, mesmo no Brasil, eles não falam muito bem, né, a língua portuguesa, ou também não se colocam ali, não tem muitas oportunidades na academia. O Brasil, pouco a pouco, vem dando essa oportunidade. Então, é isso. Em breves palavras, é o que eu pretendo estudar, e aí, obviamente, entregar o artigo para vocês, tá bem? No mais, eu fico à disposição de todo mundo aqui em Goiânia, junto com a professora Carolina, também em Rio Verde, né? Esse diálogo também do agronegócio também ser ressignificado. Eu acho que, de alguma forma, eu quero também trazer essa perspectiva do povo indígena como um aliado também de como usar a natureza sem desmatá-la. Então, há uma ciência aí que a gente pode olhar. Tem algo para a gente olhar com cuidado academicamente e visando o desenvolvimento. Tá bom? Muito obrigada, doutor Lucas. Obrigado, eu. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, eu aqui ouvindo aos três pesquisadores, me parece, né, que enfim, né, são temas todos muito atuais, que tem ali um fio condutor, né, que os conecta, que seria justamente essa relação, né, do ser humano com a Terra, né, e esses impactos que essa relação produz. No primeiro momento, né, o primeiro trabalho atua muito numa perspectiva, né, privatista, patrimonialista, né, entendendo como a holding rural, né, como uma tecnologia jurídica pode garantir a continuidade de exploração econômica da terra através das gerações. E aí eu gostaria, né, eu vou fazer um comentário geral dos três, mas eu gostaria depois de devolver a palavra para que vocês possam replicar, né, que com relação a esse primeiro trabalho, gostaria de fazer uma provocação para Mariana, né, que conduziu a pesquisa, se essa tecnologia jurídica não seria também apropriada, né, para a gente introjetar dentro dessa sucessão essa nova forma, né, de enxergar a relação do homem com a terra enfim, trazer elementos, né, de proteção, preservação do meio ambiente. No segundo momento, né, a Gabriela apresenta um outro aspecto dessa relação, né, que é a exploração da terra de forma não adequada, né, gerando, enfim, contaminações, gerando desgastes que vão reverberar na natureza, mas na própria saúde, né, enfim, humana, animal e dos solos aqui na nossa região, como uma região de produção intensiva, né, a gente tem uma condução das propriedades muito numa linha, né, de cada vez mais abandonar o uso de químicos e introjetar o uso de biológicos por diversas razões, e uma das razões é justamente o solo doente, né? Hoje se produz mais, fazendo esse equilíbrio, né? E trazendo mais os bioinsumos em proporção, né? Comparada com o passado. Cada vez mais bioinsumos substituindo a posição, né, dos químicos, isso por uma questão de regeneração do solo e por uma questão de produtividade também, né, isso acaba trazendo mais retorno econômico para o produtor, e também, né, de certa forma, acaba atendendo a essa agenda internacional, né, que busca enfim, reduzir emissões de gases de efeito estufa e, de alguma maneira, ao mesmo tempo que garante uma segurança alimentar, né, trazer reflexo de uma maior proteção do campo, né, desde o campo até a mesa. E depois o Lucas, né, com uma abordagem que também é uma abordagem que me é muito cara, doutor Lucas. Eu, na graduação, tenho um grupo de estudos em direitos humanos, eu acabei contribuindo através de um grupo de pesquisa da Unicinos, né, que foi onde eu fiz meu doutorado, com a divisão, né, de direitos humanos do Ministério de Relações Exteriores na manifestação do Estado brasileiro para a opinião consultiva, né, da Corte Interamericana em matéria de mudança do clima e direitos humanos.
de tal sorte que esse debate, né, ele é um debate muito forte, sobretudo no sistema interamericano, né? Desde o início, os primeiros casos que foram chegando à comissão, trabalhando essa ideia, primeiro de interferências, né, da produção industrial em questões climáticas, e depois, né, em questões ambientais de forma mais geral. Foram casos levados por comunidades indígenas e povos tradicionais, né? O caso Inuit, que hoje foi resgatado ali, que era um caso meio adormecido. Ele é considerado por muitos a primeira litigância climática internacional, né? Porque já, através desse conhecimento e dessa cosmologia, já existia essa noção, né? De impactos gerados na natureza e, enfim, na capacidade de produção de alimentos de subsistência desses povos, em razão, né? Enfim, de exploração industrial desregulada, né? E lá na minha tese de doutorado eu trabalhei a governança global da água e eu trabalho um capítulo das dimensões da água e eu abordo, né, várias dimensões, trabalho a questão ambiental, mas trabalho uma dimensão cultural e aí eu trabalho um pouco essa discussão da relação, né, de povos indígenas com a natureza e como essa ideia de cultura, né, também é um elemento importante para a gente compreender essa relação, né, desses povos com a terra, com, enfim, com os elementos da natureza. Então é uma discussão muito importante, muito atual também, né? E na perspectiva do sistema interamericano, a Corte Interamericana e a Comissão também, né, nas resoluções, eles têm trabalhado muito uma ideia de que o desenvolvimento sustentável ele tem o pilar cultural, né? E que enfim, a proteção dos direitos humanos, a consecução dos direitos humanos, ela precisa observar, né, uma maneira culturalmente adequada, respeitando, né, essa forma de vivência, né, de outros povos que não só, né, a forma, digamos, ocidentalizada e eurocêntrica que acabou, né, dominando essa relação do homem com a natureza até os dias atuais. Então, eu queria, né, fazer uma última provocação aqui, e aí eu passo a palavra rapidamente para os três apresentantes. Então, eu queria, pensando nesses três temas, né, e nesse fio condutor das pesquisas de vocês, né, entender um pouco melhor, né, provocando vocês até que ponto a tecnologia jurídica, o desenvolvimento econômico no campo, eles podem coexistir com esses limites biofísicos do planeta, com essas outras formas, né, de lidar com a natureza, ah, sem que o direito fundamental ao meio ambiente seja reduzido, né, a só um custo de transação, né, não só nas políticas públicas brasileiras, mas também nessa política global, né, de mudança do clima. Porque me parece que existe essa tendência, né, de monetizar, enfim, quantificar financeiramente esses ativos, sejam créditos de carbono, sejam outros serviços ambientais, né? Será que esse seria, enfim, o cenário mais adequado para lidar com esses desafios da contemporaneidade? Então, passo, né, de novo a palavra a vocês, peço que sejam sucintos, né, nessas observações secundárias para a gente depois dar sequência ao segundo bloco. Fiquem à vontade. Vou deixar as doutoras começarem, se elas quiserem. Não? Eu, É, eu... Ah, pode ir. não, por favor, fica à vontade. Não, eu só gostaria de complementar que a doutora Carol fez uma pontuação sobre relacionada ao meu trabalho e que a holding ela pode ajudar também nessas questões ambientais. Ela ajuda tanto no planejamento ambiental quanto na organização através de governança, conselhos ambiental, que normalmente o produtor rural que trabalha com isso, ele não tem tanto essa consciência, ele não tem essa profissionalização. Então, quando ele passa a ter um apoio, uma estrutura empresarial mesmo, ele começa a planejar também esses aspectos ambientais, e não só econômicos. Une os dois, é uma forma de unir os dois lados. Obrigada. Obrigada, Mariana. Gabriela, você quer fazer alguma colocação? Acho que o Dr. Lucas pode dar sequência. Eu tô aqui, na verdade, muito feliz. Eu acho que o debate foi bem
bem interessante aqui, eu ouvi também a professora Carolina colocando os pontos e essa provocação da tecnologia. É interessante até, vou até fazer uma outra provocação a todos, porque eu também achava, eu tinha uma concepção de tecnologia, tem aquela concepção nossa da tecnologia, da informação, e me colocando de novo naquele papel de humildade completa, assim, na posição daquele que desconhece, quando tive o contato com um dos povos originários do Brasil, o povo Runiquim, eu fiquei realmente encantado com quantas tecnologias há na natureza, na própria natureza, se a gente pudesse falar, há tecnologias naturais. E eu acho que seria poderosíssimo, e o Brasil está na vanguarda e estaria ainda mais, se a gente pudesse fomentar ainda mais esse debate tecnológico de cada visão, né? Pegar a tecnologia da cosmovisão indígena e levar para aqueles que dominam a tecnologia da informação, ou que dominam, vamos colocar na linguagem mais simples, das máquinas, e eu acho que isso pode dar algo muito interessante e poderoso para a gente conseguir uma sustentabilidade real, né? Tanto na forma, né, de um desenvolvimento sustentável, na parte econômica, na parte social, na parte cultural, que é manter essa ancestralidade, essas histórias que podem manter esse povo vivo, literalmente, né? E esses conhecimentos que são nossos, são brasileiros também. Muitos brasileiros desconhecem essas histórias. E eu acho que isso pode é, formar a própria existência do brasileiro e levar isso para o mundo também, para que isso possa auxiliar nas tomadas de decisão. Eu sei que parece um idealismo, tomando em conta, inclusive, o momento geopolítico que vivemos, mas é algo que a gente que merece nossos créditos, né, que a gente possa estudar isso e acreditar nessa mudança, tá bom? Muito obrigado pelas contribuições da professora e das colegas também. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Lucas, é muito interessante isso que você comentou, né? Porque nosso mestrado é um mestrado profissional e a criação desses mestrados profissionais e agora de doutorados profissionais no Brasil, ela de certa forma busca, né, promover uma interação maior com essas novas formas de conhecimento, com conhecimento aplicado que não necessariamente ele nasce, né, na academia, né? Mas a academia deve, né, buscar, enfim, introduzir pessoas da comunidade que tenham, né, conhecimento tradicional, que tenham algum tipo de conhecimento prático e em conjunto, né, com os pesquisadores que a gente possa desenvolver tecnologias. A CAPES usa muito a expressão tecnologias sociais, né? Inclusive processos, forma de fazer, né, que sejam inovadoras, não necessariamente com o uso da tecnologia, né, do digital, mas que possam, né, ter essa habilidade de lidar com essa complexidade dos problemas, né, contemporâneos. Então, isso está em linha, digamos assim, com as políticas públicas da CAPES, né, enfim, do MEC, e como professora, né, de programa profissional, eu verdadeiramente espero que a gente consiga evoluir, né, nessa capacidade de diversificar a academia, diversificar os professores, pesquisadores e, enfim, os ingressantes. E esse diálogo, né? Estender esse diálogo através, enfim, de extensão e de outras práticas para que a gente possa democratizar, né, o acesso à informação e reconhecer que existem diversas formas de solucionar problemas, né? E a gente precisa, né, conhecê-las diante desse cenário complexo. Então, dando sequência, agradecendo aos três primeiros participantes, né, e dando sequência ao nosso painel para evitar um atraso, eu chamo agora os pesquisadores Gabriela Soldato Garcês, né, e Marcos Felipe de Assis Ribeiro, da Universidade Católica de Santos, que vão apresentar o trabalho intitulado A Proibição do Retrocesso no Direito Ambiental. Boa tarde, doutores, a palavra está com os senhores. Boa tarde a todos, obrigado pela palavra, professora. Cumprimento todos os presentes nessa sala. Meu nome é Marcos, eu sou estudante do programa de mestrado em Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos. Tive o privilégio de escrever esse artigo em parceria com a professora Gabriela Soldano Garcês, que é professora permanente do nosso programa, mas que, infelizmente, por uma questão de saúde, não pôde estar aqui apresentando, então coube a mim o encargo de apresentar o trabalho sozinho. Espero poder colaborar de alguma maneira com as discussões aqui nesse painel. O trabalho aborda
a proibição do retrocesso como um princípio geral do direito ambiental, embora ainda existam autores que discordem desse ponto de vista, mas a ideia de vedar o retrocesso não é nenhuma novidade. Já existe essa ideia no ordenamento constitucional desde o advento da nossa Constituição de 88, que sempre aponta para o progresso dos direitos fundamentais, sempre aponta para o progresso na defesa dos direitos sociais e dos direitos básicos de todo cidadão. E o meio ambiente, enquanto um direito fundamental, por razões óbvias, não poderia ficar de fora dessa discussão. Até mesmo porque a proteção ao meio ambiente e direitos sociais em geral, via de regra, estão muito expostos a interesses econômicos e políticos de turno. E isso exige uma atenção especial do nosso ordenamento, não só no sentido de vedar o retrocesso, não só no sentido de garantir que não haja retrocesso, mas também de proteger legalmente, em todos os aspectos, para que, numa eventual mudança de rumos na política, o meio ambiente, a proteção ambiental fique, de alguma maneira, exposta a esses interesses. Então, essa ideia de vedar o retrocesso, de ter o nosso ordenamento métodos de vedação, de proibição de que se realize qualquer retrocesso, é, em última análise, uma proteção de um direito fundamental, do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. Não vou tomar mais tempo, já encerrei por aqui, agradeço a atenção de todos e permanecerei à disposição para eventuais debates a respeito do assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, pela exposição e participação. Desejamos aqui melhoras à professora Gabriela. Eu vou fazer como eu fiz no primeiro bloco, né? Eu vou chamar os 3 trabalhos e depois a gente faz uma discussão para encerrar o painel. Então, dando sequência, convoco o Walter Gustavo da Silva Lemos, de SMAT, Portugal, que vai apresentar a pesquisa intitulada O Princípio do Desenvolvimento Sustentável na Opinião Consultiva de 2025 da Corte Internacional de Justiça, uma análise das obrigações climáticas dos Estados. Doutor Walter, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu saúdo o Iberojur na pessoa da doutora Carolina Mérida e, com isso, eu saúdo todos os demais participantes desse painel, nesse brilhante congresso. Falo aqui diretamente de Portugal, para tratar de um tema que nos é caro no Brasil, mas também em todo o direito internacional ambiental, que é o tratamento de como foi utilizado o princípio do desenvolvimento sustentável no julgamento da opinião consultiva de 2025, realizado pela Corte Internacional de Justiça, com relação às questões referentes à justiça às mudanças climáticas. A questão específica aqui relativa ao fato é que em 2023 os países Vanuatu e Tuvalu promoveram junto à Assembleia Geral da ONU uma questão da necessidade da realização de uma resolução com o intuito de considerar que há uma obrigação legal dos estados à responsabilidade em decorrência das mudanças climáticas. Isso fez com que a Assembleia Geral da ONU, em resolução, pedisse uma opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça, que foi expedida em julho de 2025, estabelecendo, então, a descrição direta de que há uma responsabilidade efetiva dos estados com relação à urgência da crise climática. O ponto central, então, de partida aqui do trabalho ora realizado é compreender como o princípio do desenvolvimento sustentável acabou por ser utilizado dentro desse julgamento em decorrência
geralmente esse ser tratado mais especificamente como um princípio de mediação ou um princípio não de concretização. Então, que anteriormente, então, geralmente se tratava a partir de uma ideia de aplicação vaga e uma força vinculativa questionável, e, portanto, surge aqui a ideia de verificar como ele foi aplicado nesse julgamento e se foi aplicado de forma distinta e diferente daqueles tratamentos ora que se verifique-se nos seus tratamentos. Portanto, a a crise climática nos chama a atenção da necessidade de modificarmos o próprio olhar e operacionalização dos princípios existentes dentro do âmbito do direito internacional ambiental. E, neste julgado, o Tribunal de Haia acabou por estabelecer efetivamente uma outra visão para o direito internacional ambiental, no sentido de descrever diretamente a responsabilidade dos Estados por essa urgência da crise climática. E o fez partindo do princípio do desenvolvimento sustentável, não mais utilizando como um mero mediação ou um princípio meramente interpretativo, mas sim acabou por tratá-lo aqui como um princípio de devida diligência, descrevendo então que é necessário que os estados estabeleçam a base de um agir de desenvolvimento sustentável para a realização das suas ações práticas. Ou seja, a ideia deste princípio precisa ser devidamente estabelecido no campo prático das diligências a serem realizadas. Portanto, devidamente, temos aqui uma aplicabilidade concreta que anteriormente não vimos a compreensão da simples aplicação e discussão sobre as questões referentes ao desenvolvimento sustentável. Além disso, acabou por utilizá-lo para a ponderação dos respectivos valores em tratamento, com o tratamento do que é desenvolvimento econômico e proteção climática. E, então, dentro de um pilar aqui de primazia ambiental, o princípio aqui em tratamento acabou por ser devidamente aplicado no intuito de tratar, não é, da necessidade de responsabilizar os estados na promoção de políticas públicas com o intuito de diminuir a crise climática existente pela mitigação da emissão de gases de efeito estufa. E, portanto, temos aqui a Corte de Haia introduzindo uma obrigação de resultado e não mais uma obrigação de meio na ideia do coração aqui desse dever climático de responsabilidade dos estados. E a base para essa conclusão se deveu exatamente à aplicabilidade do desenvolvimento sustentável. Portanto, aqui, os estados não devem apenas tentar promover políticas públicas, mas devem coletivamente ultrapassar todos os limites necessários para manter os limites climáticos devidamente estabelecidos nos acordos internacionais. Portanto, é viável e imprescindível a aplicabilidade concreta do princípio do desenvolvimento sustentável. Por isso, é necessário construir meios e formas para tal tipo de ação. E que isso, inclusive, é uma política direta de
de direitos humanos, né? E com isso a Corte Internacional que acaba por indicar que a própria falta de adoção dessas políticas acaba por importar em violação de direitos humanos nesse sentido. Portanto, o que vemos aqui de inovador nesse julgado é que a opinião de 2020 e 25 estabelece não mais uma mera aplicabilidade interpretativa do princípio do desenvolvimento sustentável, mas sim com uma aplicabilidade concreta, como um dever jurídico que busca ambicionar políticas próprias, não mais de buscas e tentativas, mas da realização de concretização de ações nesse sentido. Portanto, há um dever jurídico de promover um desenvolvimento sustentável a partir desses elementos aqui nas políticas de cada país. Portanto, a decisão é bastante salutar e inovadora nesse sentido, já que dá executividade e executoriedade a tal princípio, que anteriormente ela mesma, ainda na década de 90, entendia como meramente interpretativa, não é? Portanto, aqui é uma máxima de aplicação concreta do direito internacional nesse sentido. Para concluir, né, antes de concluir, desculpe, isso é bastante interessante no sentido de que há aquela noção, muitas vezes temos, dos doutrinadores e da jurisprudência, tratando o princípio do desenvolvimento sustentável como um mero princípio de mediação e interpretação, como a Vangan Lowy, né, fala, acaba por se aplicar nesse caso de forma distinta. Tanto é que vai de encontro à própria jurisprudência da própria Corte de Haia, que já havia julgado no caso Gabisikovo versus Nagismaros, de 96, que esse princípio não era um princípio de concretização, mas de interpretação. E, para concluir, então, essa opinião consultiva estabelecida aqui, que descreve efetivamente e vinculativamente a necessidade dos Estados serem considerados como responsáveis pela crise climática, o princípio do desenvolvimento sustentável deixou de ser um mero princípio interpretativo para ser um instrumento vinculante para esta responsabilização dos Estados por tal tipo de crise. E é nesse sentido, então, que o trabalho ambiciona demonstrar, principalmente para a discussão aqui desse tema que é bastante inovador, já que a opinião foi estabelecida há pouco tempo, né? E trata o princípio não mais da mesma forma que antes conhecíamos, de mera instrumentalização e mediação, mas de concretização. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Walter. Muito obrigado pela explanação. Se puder aguardar mais uns minutinhos, né, para a gente estabelecer aí um diálogo, acho bem interessante também sobre esses três trabalhos finais. Agora eu convoco a última painelista, né, a doutora Ingrid Brandão Sartor, da Universidade Estácio de Sá, Brasil, que vai apresentar a comunicação com o título Os Procedimentos de Regularização Fundiária Rural no Brasil, uma análise crítica sobre a ética dos direitos fundamentais e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A palavra está com a senhora, doutora Ingrid. Muito obrigada, professora Carolina. Estão todos me ouvindo bem? Tranquilo, ok. Professor Murilo, cumprimento também aos colegas participantes aí desse painel. Eu sou estudante, né, discente do doutorado da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, né? Eu tenho a professora Isabela Franco Guerra como minha
orientadora, né, na área de direitos fundamentais e novos direitos. Embora eu faça o doutorado no Rio de Janeiro, eu sou de Santa Catarina, né, do sul de Santa Catarina. Sou tabeliã de notas da cidade de Lauro Miller, né, aqui no sul do estado, colonização basicamente formada por italianos, né? E temos aí Santa Catarina como um estado basicamente formado por minifúndios, né, onde a agricultura familiar ela prepondera, né? Por isso esse meu interesse, né, em dedicar a minha pesquisa, né, para questões relacionadas aos direitos fundamentais, meio ambiente e as terras, né, as terras rurais, né, as propriedades rurais. Então, esse meu artigo, eu vou dizer que é uma pequena parte daquilo todo que eu estou pesquisando, né, como tema, que seria uma crítica, né, um cadastro ambiental rural, né, às propriedades rurais existentes hoje, né, no Brasil. Mas esse meu artigo ele trata especificamente sobre a regularização fundiária rural, né? O que seria a regularização fundiária, né? Seria num primeiro momento, né, basicamente, né, a busca de um título, né, de propriedade para as propriedades, para as terras rurais, né? Basicamente, né, muitas delas formadas apenas por áreas de posse, né, em que os poceiros vão transmitindo de pai para filho, né, dentro daquele todo contexto da agricultura familiar preponderante. Então, instrumentos de regularização fundiária do Brasil hoje, né, elas se aplicam, por analogia, né, à Lei 13.465 de 2017, né, que é o marco da regularização fundiária urbana, né? Só que alguns institutos podem ser aplicados à regularização rural. Só que existem vários entraves, né, de ordem prática mesmo, né, para se promover esse programa de regularização de terras rurais, né, no sentido de concessão de títulos de propriedade. Por quê? Diferentemente das regularizações urbanas, né, em que existem delimitações mais precisas, né, as terras rurais, elas são difíceis de serem delimitadas, de se acharem os verdadeiros beneficiários, né, e também existem as questões técnicas relacionadas à delimitação dessas terras, né, para fins de evitar essa sobreposição, né, que é um risco que hoje tem. Então, para se promover um programa de regularização fundiária rural, existe, além da vontade política, realmente, né, instrumentos técnicos necessários para se promover essa regularização, como georreferenciamento, né, então temos que obrigatoriamente contar com o trabalho de engenheiros, agrimensores, né, com equipamentos modernos, né, que fazem o georreferenciamento de áreas, para evitar essa sobreposição. E isso também já gera um custo, o que acaba desestimulando esses programas de regularização fundiária rural, né, no Brasil. Também temos, no âmbito do INCRA, né, questões relacionadas ao CAR, que seria o Cadastro Ambiental Rural, que ela é uma parte da regularização fundiária urbana, mas voltada para a área ambiental. Ou seja, o próprio poceiro ou proprietário faz uma autodeclaração no sistema, né? Então, ele diz ali as áreas onde tem a reserva legal, onde tem áreas consolidadas, áreas de preservação permanente. E essa autodeclaração, ela é passível de homologação pelo órgão ambiental estadual competente. Então, geralmente, essa autodeclaração ela fica pendente de homologação durante muito tempo, porque a estrutura de pessoal, né, de técnicos ambientais, né, para fazer esse trabalho em campo é realmente insuficiente frente ao número de propriedades existentes, né? Então, realmente, a regularização ambiental ela acaba ficando de lado da regularização fundiária propriamente dita. Ou seja, acaba se dando mais prioridade à titulação da propriedade, ou seja, entregar um título de propriedade para aquele poceiro, né?
e acabando deixando e acaba se deixando de lado, né, as questões relacionadas ao meio ambiente. Aí entramos, né, toda numa crítica, né, voltada aos direitos fundamentais, né, quanto à função social, né, socioambiental da propriedade, né. Temos também ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 30 da ONU, que apesar de ser um instrumento de soft law, ela foi incorporada, né, no Brasil, diversas instituições, organismos internacionais, assim, de terceiro setor e também alguns órgãos públicos incorporaram essa Agenda 30, né, para que, assim, esses objetivos e metas, né, são 17 objetivos e mais de 100 metas, né, para serem atingidas, acaba se tornando um norte, né, para se atingir o tão sonhado desenvolvimento sustentável, né? Muito embora não se tenha essa capacidade financeira, de pessoal e inclusive de governança entre os três níveis de governo, a regularização fundiária urbana, na rural, desculpa, ela acaba se tornando um importante instrumento de efetivação do direito à propriedade, isso sem dúvida, né? Só que acaba se deixando de lado a questão da função socioambiental da propriedade, constante na nossa própria Carta Constitucional de 88 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Podemos citar diversos aqui, como a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, a questão da agricultura sustentável, né? Então, realmente, tem-se essa crítica, né, professora? Porque, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, inclusive o Tribunal de Justiça, existe um programa chamado Terra Legal, né, que é um programa institucionalizado pelo Tribunal de Justiça, em que, juntamente com o Colégio Registrar Imobiliário de Santa Catarina, né, os registradores de imóveis, fizeram esse programa, e o que aconteceu, na verdade, né? Acabou-se fazendo a licitação com relação a questões técnicas para fazer o georreferenciamento desses imóveis rurais, que é caro, né? É um procedimento caro, principalmente em propriedades assim que tem muitos declives, né? E tem muitos acidentes geográficos, como aqui em Santa Catarina existe, né? E o que aconteceu? Eles quiseram dar um resultado muito rápido e acabou se atropelando algumas etapas, né? Principalmente essas certificações técnicas. Então, ocorreram incidentes, inclusive com relação a sobreposições de áreas, que acabavam por resultar em segurança jurídica, né? Para aqueles que recebiam os títulos de propriedade. Então, temos aí, professora, o meu tema do doutorado realmente foca mais no cadastro ambiental rural e a questão da autodeclaração, né? Com relação, fazendo essa crítica com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas esse meu artigo, realmente, eu peguei um braço, né, e falei realmente a respeito da regularização fundiária rural e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e os direitos fundamentais da Carta Constitucional de 88. Muito obrigada. Espero não ter ultrapassado o horário, acho que fechamos aí no tempo certo. Sim, não, transcorreu tudo normalmente. Todos os painelistas observaram o prazo, né, máximo de até 10 minutos. Eu vou tentar, né, também como eu fiz no primeiro bloco, estabelecer uma conexão, né, entre as pesquisas, e eu vejo que existe uma dialógica interessante entre os três últimos trabalhos, né, entre normativa interna e o dever global, né, estatal. E também um debate subjacente, né, que está implícito nessas discussões todas de vocês, é que, de um lado, a gente tem princípios e normas robustas, mas de outro, a gente tem baixa efetividade, né, das políticas públicas e das normas, e um problema de enfraquecimento institucional, né, tanto no âmbito de instituições governamentais internas, como no âmbito internacional, né, multilateral. Então, sem mais demora, né? E eu sei que esse é um debate que, enfim, daria uma tese, né? Eu sou professora na graduação, eu sou concursada na cadeira de Direito Internacional, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, então o tema do direito internacional é um tema que me interessa muito, tanto no âmbito acadêmico como profissional, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que a gente concilia, né,
a própria previsão normativa, né, no âmbito internacional, da soberania, né, dos estados sobre os recursos naturais e, enfim, sobre as políticas de regularização fundiária, né, para tocar no tema também da última pesquisa, com essa agenda global, né, que estabelece princípios, parâmetros normativos, mas que está enfraquecida, né, sob a perspectiva geopolítica e institucional. Como é que a gente concilia isso, né? Se tem, enfim, se vocês têm algum olhar sobre essa encruzilhada, né? É, especificamente sobre as opiniões consultivas, né? Eu sou uma ferrenha defensora das opiniões consultivas, mas existe um posicionamento muito firme, né, jurídico, que sustenta, né, que elas teriam um valor jurídico menor, né, interpretativo, que não é o mesmo valor jurídico de uma sentença num caso contencioso. Então, brevemente, queria ouvir um fecho, né, dos três últimos comunicantes nessa perspectiva da provocação que eu fiz para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro o nosso debate. Fiquem à vontade. Bom, como eu fui a última, eu vou conceder a palavra aos colegas que primeiro eh, expuseram, né, seus temas, e depois se for o caso, né, eu, eu dou minha opinião, assim, no finalzinho, se for possível. Bom, já que eu fui o primeiro, então, eu vou pegar esse gancho e fazer uma pequena consideração. Até como a professora citou as orientações consultivas, esse tema é interessante, me foi recorrente, especialmente no segundo semestre do ano passado, que eu pude elaborar um trabalho sobre a orientação consultiva número 32 da Corte Interamericana, que fala reconhece, é o primeiro documento, salvo o melhor juízo, e os colegas mais letrados no direito internacional que porventura me corrijam, é o primeiro documento do nosso sistema interamericano que reconhece a emergência climática e trata da questão da obrigação dos estados de agirem. Então, para dialogar um pouco com a proibição do retrocesso, com a vedação ao retrocesso, que é algo muito trazido também do direito francês, eu entendo que esses documentos podem estabelecer um piso, mas jamais um teto. Eles estabelecem um piso de proteção e de garantias, e a legislação doméstica deve observar esse piso para além, ir além desse piso. Até surgiu esse debate numa sala, em sala de aula, no semestre passado, quando estávamos falando da nova lei de licenciamento ambiental, que ela tem recebido suas críticas, porém, dada a forma como a proteção ao meio ambiente é distribuída não só para a União, mas também a todos os entes da federação, nada impede que uma lei estadual seja mais restritiva, que uma lei municipal seja mais restritiva, e dessa maneira eu entendo que a legislação internacional vem como um piso de garantias e que os estados têm talvez até o dever de ampliar no seu ordenamento doméstico de acordo com as suas peculiaridades e conhecendo a sua própria realidade, né? Acho que, e concluo por aqui, gostaria muito de ouvir os colegas. Muito obrigada, Marcos. Dr. Walter, gostaria de contribuir? Meu microfone estava desligado. Desculpe. Sim, há, claro, essa discussão referente a como as opiniões consultivas acabam por se prestar a estabelecer tal tipo de restrição, não meramente mais interpretativa do que efetivamente aplicativa, diferentemente dos julgamentos, mas vemos com isso uma mudança na perspectiva de como olhar o direito aplicado, né? Por exemplo, como ela vai influenciar a jurisprudência a partir de então, não é? E como então as opiniões consultivas acabam por
a reger e estabelecer novos elementos para o campo, principalmente da Corte Interamericana, e faz com que, posteriormente, isso se transforme em jurisprudência a partir de casos concretos. Isso é bastante importante. E tanto é que uma questão bastante interessante podemos perceber em alguns julgamentos, e trago inclusive um julgamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre essa discussão nas questões relativas ao uma decisão de 2024, no caso chamado Klimasseniomen, que estabeleceu exatamente um outro tipo de aplicação, né, embora aplicando o desenvolvimento sustentável, entendendo a partir de ofensas a certos direitos humanos, né, no caso, a direito à propriedade e direito à vida, mas traz novas interpretações que fazem com que permitam posteriormente a utilização desses sobre essa perspectiva, como verificamos aqui no Tribunal, por essa jurisprudência do Tribunal Europeu, mas que também já é possível verificar em vários outros julgados dentro do âmbito dos julgamentos da Corte Interamericana. E a realização de um julgamento tratando isso na Corte de Haia, acaba por estabelecer que, em âmbito global, uma necessidade de chamar atenção para essas questões, embora não é, se dê num momento de tanta estabilidade geopolítica por conta de outras questões. Mas coloca aqui o tema ambiental na pauta, e que isso é bastante importante. Muito obrigada, doutor Walter. Agora a Ingrid, para a gente finalizar. O Finalizar que por eu, hoje, né? Porque o debate ele rende com muita discussão e certeza. novos resumos e artigos. Com certeza, professor. O que eu vejo, assim, principalmente no âmbito do Poder Judiciário, né, é uma vontade política muito grande, né, inclusive nos órgãos federais, nós, em consulta a alguns ministérios, em alguns órgãos públicos, nós podemos ver, assim, esse programa aqui obedece à ODS 15, 17, sabe, da Agenda 30 da ONU. Então, o próprio CNJ tem um programa de observância das metas, né, e das ODS. Então, eu vejo, assim, uma vontade política muito grande, principalmente a nível federal, né? Só que, assim, quando passa para o nível estadual e vai para o municipal, parece que a coisa vai se perdendo, sabe, professora? Então, assim, o que a gente vê é uma dificuldade da questão da educação ambiental, né? A educação ambiental, ela não tem que ser apenas dos cidadãos, né? Mas sim dos políticos, daqueles que vão reger as instituições, né? E que seja de baixo para cima, né? Porque na realidade a questão ambiental está ali, está no local, está na cidade, está acontecendo, né? O meu vizinho ali que tem uma criação de suínos, ele não está observando a questão dos dejetos, ele está colocando o dejeto dentro do lençol freático, entendeu? Então, assim, as questões locais, elas são mais sensíveis. Então, o que eu vejo é isso. Questões de âmbito federal, elas se tornam mais robustas, mas a partir do momento que vai para os outros entes, estadual e municipal, vai se perdendo. Então, é isso que eu acredito que deve ser fortalecido. Seriam essas minhas considerações, né? Excelente, gostei de ouvir Uhum, opiniões dos três, né? Eu sou também procuradora municipal já há 15 anos. uhum. E eu também, nas minhas pesquisas, trabalho muito isso, né? O papel, sobretudo das cidades, dos municípios, na implementação dessas diretrizes, agendas e princípios, né? Que é onde tudo se capilariza. E é onde a gente tem menos recurso, menos conhecimento técnico, né? Muitas vezes uma maior interferência política em sentido contrário, né? Porque essa dinâmica de poderes no município, ela é uma dinâmica muito própria, né? Só quem atua com
com advocacia pública municipal ou quem trabalha na administração pública no âmbito local entende isso que eu estou dizendo aqui, mas ao mesmo tempo é onde está a solução, né? Porque é nas cidades, é nos municípios, é no local que as coisas acontecem, que se produzem bens, que as pessoas vivem, né? Que o desmatamento acontece, enfim, e que a fiscalização também está ou não está presente, né? E só para contribuir, né, um pouco com o fechamento desse debate que não se encerra, né, aqui, eu vejo esse movimento internacional, né, dos direitos humanos muito importante para reforçar não só os princípios de direito ambiental, enfim, as agendas e deveres ambientais e climáticos, mas sobretudo nessa perspectiva normativa, né? A Corte Interamericana já tinha, num caso contencioso, num voto, né, em separado, mencionado o direito ambiental ou o direito humano ao meio ambiente como jus cogens, né? E agora, nessa opinião consultiva de 32, ela reforça, e isso é um debate importante, porque é um avanço em termos, né, de valor normativo, né, do direito ambiental, que vem ali do contexto do direito internacional dos direitos humanos e que acho que deve impactar, né, essas discussões normativas, mas eu vejo, sobretudo, a necessidade da gente repensar ou fortalecer as instituições, não só públicas, não só locais e internacionais, mas sobretudo a sociedade civil, né? Eu vejo a sociedade civil com um papel muito importante nesse processo. Quando a gente tem o enfraquecimento de algumas instituições ali no âmbito global, né, que promovem a cooperação, e mesmo alguma instabilidade política democrática, eu vejo a sociedade civil bem organizada, bem, né, orientada e bem intencionada como um ator importante, né, para sustentar em tempos difíceis os princípios, né, do desenvolvimento sustentável, enfim, da vedação ao retrocesso e o direito ambiental como um todo, né, que nessa balança que a gente vive de várias crises acaba, sem dúvida nenhuma, né, ficando muito mais no plano teórico-normativo, né, do que pragmático e efetivo. Então, agradeço a todos e a todas que contribuíram, né, com os excelentes debates do quarto seminário, né, acho que participo desde o primeiro, e poucas vezes vi trabalhos tão bem desenvolvidos e a discussão, né, tão profunda como hoje aqui, pelo que agradeço, né, a vocês que participaram e relembro, né, que todos temos um mês, né, 30 dias para apresentar aqueles que ainda não fizeram o artigo completo, e acho que todos esses temas merecem, né, a publicação do artigo completo na obra coletiva. Fico à disposição de todos, né, daqueles do Dr. Lucas mais próximo aqui, pessoalmente, mas enfim, de todos os colegas, e sempre estamos em contato pelos eventos do Iberojur, quem tiver interesse nessas discussões, né, de, enfim, governança global de temas ambientais, mudanças climáticas, especialmente nessa intersecção, né, com o rural. O nosso programa está de portas abertas e a gente sempre divulga aí com parceria do Iberojur os eventos que a gente promove. Muitíssimo obrigado, um excelente final de mês de janeiro, um excelente ano para todos e todas. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.